AMDG, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do nosso podcast. O meu nome é Rafael Francisco e hoje estou aqui na companhia do ilustre professor Carlos Noguê, por quem tenho muito estima e muito apreço, e agradeço desde já naturalmente a sua presença aqui connosco, a título de convite. Hoje iremos tratar de um assunto que se calhar passa despercebido a muitos, mas que é essencial. Vamos tratar do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, neste centenário da encíclica Quás Primas, de Pio XI. E vamos falar também um pouco do laicismo, daquele que foi o processo desde esta mesma encíclica até aos dias de hoje, passando pelo Concílio Vaticano II e também o seu desejo de laicizar os Estados. Iremos abordar essa questão e falar depois, para concluir, falar um pouco do Estado democrático atual e qual deve ser a postura de um católico nesta mesma situação. Para quem não conhece o professor Noguê, eu vou começar por introduzir brevemente e depois passo a palavra ao professor, que naturalmente se introduzirá melhor do que eu poderei fazer, mas a dizer que o professor Noguê é alguém que eu estimo bastante, portanto não escondo isso. Ele domina todas as áreas e mais algumas, acho que posso dizê-lo desta maneira. Ele é um tomista consagrado, provavelmente dos maiores de sempre, mesmo que não o reconheça, eu posso dizê-lo. Tem uma obra bastante extensa, literária, desde assuntos de metafísica, filosofia, gramática, todo o tipo de literatura, música, portanto, arte. Tem um conteúdo bastante vasto, tanto na sua plataforma, no YouTube, gratuitamente. O canal estará aqui na descrição do vídeo, para aqueles que não o conhecem, que possam acompanhar e conhecer. E também é o autor de bastantes cursos, também eles extensos e de qualidade. Portanto, professor, sem mais demoras, completa aqui a introdução e acrescento qualquer coisa que ache pertinente antes de começarmos. Antes de tudo, Rafael, muito obrigado, digo eu, né? Falar aos portugueses me é sempre um prazer imenso. Faço com muito gosto. A apresentação que você fez, para mim, está mais que suficiente. Tá? Pois bem, então comecemos pela questão da Quás Primas, né? Confesso-lhe que eu não me lembrava de que faria 100 anos agora. Né? Você me relembrou isso. Bem, a Quás Primas foi, como disse o padre Álvaro Calderón, da Fraternidade, a carta magna da cristandade. Né? A história da doutrina do magistério da Igreja a respeito das relações entre Igreja e Estado, entre poder temporal e poder espiritual, vem de longa data. Começa já sob Teodósio. Né? Antes não era possível aos católicos, aos cristãos, pensar nisto, porque eles eram simplesmente vítimas do Estado, né? Ou seja, eram perseguidos, eram mártires. Então, era-lhes impossível pensar no assunto. Mas, já sob Teodósio, Santo Ambrósio faz um primeiro ensaio disso e os papas começam a tratar. Esta doutrina passa por duas etapas essenciais que, no entanto, são sem nenhuma solução de continuidade. Elas são perfeitamente unitárias, unas. Num primeiro momento, se tratava da doutrina dos dois gladios, ou seja, das duas espadas, né? Que vai culminar sob a influência de Hugo de São Vítor, que era um escolástico do século XII, vai culminar no iniciozinho do século XIV, no documento de Bonifácio VIII, Unam Sanctam. Tá? Ele diz que a Igreja tem duas espadas ou gladios. Né? Uma manejada pela própria Igreja, é a espada espiritual, e a outra manejada pelo soldado, ou seja, pelo Estado, né? Mas sob o império da Igreja. Então, veja-se que já está aí, ainda que sem ter sua melhor formulação ainda, mas já está aí
como magistério extraordinário, infalível, solene, a doutrina de que o Estado não tem por fim último senão o mesmo fim último da Igreja, a saber, Deus e a salvação das almas. Né? O rei Filipe o Belo, francês, começa a ofensiva dos reis absolutistas ou proto-absolutistas, né? Contra a Igreja. Né? Arma-se, em verdade, uma frente contra a Igreja. Por um lado, a burguesia, que nasce no século XII e se desenvolve muito no século XIII, já não suportava a doutrina econômica da Igreja, que proibia a usura e impunha o chamado preço justo. Ela queria desvencilhar-se disso, desembaraçar-se disso. Por outro lado, o Estado já não aguentava as travas morais impostas pela Igreja. Todo rei queria ter concubinas, etc. Além de que eles estavam de olho nas riquezas da Igreja. Né? Isso é o que moveu mais imediatamente Filipe o Belo, que ele faz uma ofensa a Bonifácio VIII, que morre na prisão, né? E, com isso, ele como que traça a fronteira entre a boa Idade Média e a Idade Média decadente, o que se chama o outono da Idade Média, né? O outono da Idade Média. A partir daí, excetuado um Papa, que foi João XXII, excetuado ele, os papas se calaram. Por quê? Porque a ofensiva dos reis e da burguesia era forte demais, né? Se calaram quanto a esta doutrina, que, repito, era muito influída pelo pensamento de Hugo de São Vito. Bem, do século XIV ao XIX, há uma lacuna no magistério da Igreja quanto a esta doutrina. No século XIX, é Leão XIII, com a encíclica Immortale Dei, que retoma a doutrina, mas agora em melhores bases, porque ele retoma segundo os termos e a doutrina não de Hugo de São Vítor, mas de São Tomás de Aquino. Isto é um salto qualitativo. E, para resumir a doutrina de Santo Tomás, o Estado está para a Igreja, assim como o corpo está para a alma no composto humano. Então, isso para resumir a coisa. E essa é a frase que Leão XIII usa em Immortale Dei. Ao mesmo tempo, ele faz cardeal a Pie de Poitiers, o cardeal Pie de Poitiers, famoso cardeal, que era estritamente tomista quanto a isso. Né? Enquanto os teólogos, pelo silêncio do magistério, se desviavam da doutrina e se tornavam, pouco a pouco, liberais, naturalistas, também nas relações entre Estado e Igreja, o cardeal Pie de Poitiers se alça como um paladino, né, da doutrina que hoje se conhece por doutrina da realeza social de Cristo. Né? Muito bem. Então, essa época, Leão XIII e cardeal Pie de Poitiers é uma época de recomeço, em novas bases, eu diria, em melhores bases, porque, efetivamente, a doutrina de Santo Tomás é mais bem desenvolvida, mais sólida do que a de Hugo de São Vítor. Não que a de Hugo de São Vítor estivesse errado, longe disso, não é isso. Mas Santo Tomás dá um plus, né? Dá algo mais à doutrina. Bem, daí, sob influência do cardeal Pie de Poitiers, vem São Pio X, né? Que vai tornar infalível
ao modo ordinário o lema instaurare omnia in Cristo, né? Ou seja, restaurar tudo em Cristo. Ele torna isso infalível. Tá? Já tinha sido infalível com Bonifácio VIII. Ele dá nova infalibilidade, só que agora ao modo ordinário, ao passo que com Bonifácio VIII era o modo extraordinário. Sobretudo, Pio XI é que vai ser seu prosseguidor, né? Ele prosseguirá o trabalho de São Pio X e terá a honra de escrever a Quas Primas, né? Que, repito, como disse Calderon, é a carta magna da cristandade, é a constituição da cristandade. A propósito disso, agora, professor, peço desculpa interromper, só que colocar-lhe uma questão. Relativamente à Quas Primas e após todo esse enquadramento histórico, gostava só de fazer aqui uma parte para lhe perguntar qual é que acha que é o motivo que explica essa ausência na questão do magistério, portanto, essa ausência de pronunciamentos relativamente ao dever do Estado para com a Igreja e para com as almas. Porquê tanto tempo de ausência? Foi o receio da virulência do Estado. Foi muito duro. O ataque a Bonifácio VIII foi de uma crudeza, né, tremenda. Foi muito duro. Então, o magistério recuou em prol de sua sobrevivência. Aí hão de perguntar-me, e por que Leão XIII retoma depois de 7 séculos, 6 séculos? Por quê? Curioso, porque a Igreja já não tinha nada a perder. Ela já era uma cidade sitiada. A Igreja era uma cidadela sitiada, né? Já não tinha nada a perder. A virulência da burguesia, sobretudo da burguesia, já se manifestara na Revolução Francesa, na Revolução Americana, né? Na Revolução Inglesa, né? Isso desde Henrique VIII. Enfim, já não tinha nada a perder. Sim, os próprios Estados Pontifícios já tinham caído, portanto era... Eu até brinco muito com isso, porque Karl Marx, em seu Manifesto Comunista, diz: proletários de todo mundo, univos, vocês não têm por perder senão vossas cadeias. Isso é muito interessante, porque é mais ou menos a mesma situação aqui. Claro que é um sonho quimérico de Karl Marx, quimérico e terrível, mas no caso da Igreja é verdadeiro. Já não tinha nada que perder. Lembremos que Leão XIII, depois de Pio IX, estava sempre sob a ameaça da Revolução Italiana, né? A Revolução Republicana Italiana. Eles queriam tomar os estados... tomar os estados papais, eles queriam tomar o Vaticano, então tinha nada a perder. E o curioso da Quas Primas é que já não havia cristandade. A cristandade, estricto sensu, ela terminou no início do século XIV. Estricto sensu, terminou ali. Mas pode considerar-se, de certo modo, que ela permaneceu, mal que bem, até a Revolução Francesa. Depois acabou. Havia países católicos, né? No século XX, você ainda tem um resto de Império Austro-Húngaro, tem o governo do chanceler Dollfuss na Áustria, ele que era considerado o inimigo por Hitler, o inimigo público número 1 da Alemanha, e foi assassinado assim que a Alemanha anexou a Áustria, e que tivemos depois Franco e Salazar. Pronto. No século XIX, havia tido o grande presidente Garcia Moreno, né, do Equador, que esse é um gigante inominável, ele é muito amigo de Pio IX, né? Bom, mas eram rebentos, né, numa cristandade já inexistente. E a carta magna dessa cristandade inexistente surge com a Quas Primas. Nela, para resumir, vou resumir em uma frase a doutrina da Quas Primas.
Cristo é rei de todas as nações e povos, e não só dos cristãos. E tem sobre eles poder executivo, legislativo e judiciário. Esse é o resumo da Quas Primas. Sucede, porém, que os teólogos, mesmo os tomistas, estavam já demasiado corrompidos pelo liberalismo, pelo americanismo, pelo naturalismo. Demasiado. Daí que Jacques Maritain haja sido o grande cavalo de Troia na igreja, né? Ele, como Paulo VI, ao término do Vaticano II, apertou-lhe a mão e disse: sem o senhor, isto não se teria realizado. Veja, este é Paulo VI falando. Bem, então, uma coisa era o magistério da igreja, outros teólogos que já estavam completamente. Mesmo o esquema preparatório do cardeal Ottaviani para o Concílio Vaticano II, respeitante as relações entre Estado e igreja, era falho. Era claro que é melhor do que o que ocorrer, era menos mal do que ocorreria no Vaticano II, onde se destronaria a Cristo, né? Tá certo? Mas, como diz o padre Calderon ainda, o cardeal Ottaviani, que era o representante tomista na Cúria, né? Já era um muro com brechas, um muro com fendas, um muro com brechas. Bem, ademais, por essa confusão toda, e como a Quas Primas também instituía uma festa litúrgica, a festa de Cristo Rei, todos entenderam, porque queriam entender assim, que o documento não visava senão a instituir uma festa litúrgica, ponto. Né? Exato. O único autor, depois da Quas Primas, que manteve a doutrina quase integralmente, foi um leigo chamado Jean Husset, que fundou o movimento La Cité Catholique, né, na França, com apoio de Pio XII e de Monsenhor Lefebvre, Dom Lefebvre. Mas era um leigo, né? Era um leigo. A coisa já estava contaminada. Eu gosto muito de dizer que o Vaticano II não foi um cogumelo que brotou depois da chuva, depois da tempestade. Não, isso vem de longe, vem do século XIV. Né? É um longo e emaranhado processo, difícil, complexo. Mas então é isso. A Quas Primas é um documento maior, né? Mas que foi entendido por todos, ou quase todos, como um documento instituidor de uma festa litúrgica, e não como o que ou seja, a Carta Magna da Cristandade, que, repito, já não existia. Certíssimo, professor, agradeço. E queria pegar aqui em algo que disse há pouco, que é interessante, que é, portanto, a jurisdição de Cristo Rei sobre todos os setores da vida política e da vida social, não é? Da civilização. Portanto, mediante isso, e havendo este desinteresse da parte da hierarquia, de alguns membros da hierarquia, dos teólogos, essencialmente, em pôr em prática as palavras de Pio XI, a questão que eu lhe pergunto é, numa cristandade que já não existia e em sociedades praticamente destruídas, e especialmente no Novo Mundo, no antigo Novo Mundo, muitas delas já paganizadas, de que forma é que seria possível, portanto, implementar esse apelo de Pio XI? Como é que Cristo teria essa jurisdição de novo na sociedade do século XX? Veja, quando ele diz que Cristo tem jurisdição sobre todos os aspectos da sociedade, todos, arte, ciência, tudo, e tanto no aspecto executivo, como no legislativo, no judiciário, ele não está dizendo que isso vai impor-se na prática. Este é um ideal, tá certo? Este é o ideal. Eu creio que você sabe, eu escrevi o comentário ao Apocalipse, né? um gordo livro de 700 páginas,
em que eu mostro minha visão. A sociedade não se recristianizará antes do anticristo. Não se recristianizará. E mesmo depois da morte do anticristo e da conversão dos judeus, mesmo depois, será um tempo muito breve, tá? Mas neste tempo breve haverá alguma recristianização, sim, porque quem nolo diz é São Paulo, em Romanos 11, 12. O que diz ele ali? Se a queda dos judeus, ou seja, ao negarem o Messias, né? Se a queda dos judeus tanto benefício nos trouxe aos gentios, quanto mais não trará de benefícios sua conversão no fim dos tempos. E, então, aqueles que se haviam entibiado na fé voltarão ao antigo fervor. Parece-me uma indicação clara que haverá alguma recristianização. Mas devemos atender ao que diz São Pio X em seu primeiro documento do seu pontificado. Jamais a Igreja viverá em paz. Jamais. Isso até o fim dos tempos. A paz só com a Igreja transmutada, glorificada na vida eterna. Só ali. Né? Ou seja, até lá não haverá paz para a Igreja. Ela sempre será signo de contradição. Sempre. Sempre será signo de contradição. Mas me parece que essas palavras de São Paulo indicam certa recristianização, pelo menos parcial. Né? Não sei qual o alcance disso, é impossível saber Claro. avant la lettre, né? Ou seja, impossível. Não, e mesmo as palavras de Nossa Senhora de Fátima, não é? Do triunfo do Imaculado Coração, poderia ter inserido. Não é? As palavras de Nossa Senhora de Fátima são as mesmas de Cristo. Já venci o mundo. Mas venci, essa vitória só se patenteará, só se evidenciará no fim dos tempos, quando Cristo vier em glória, né, julgar os vivos e os mortos. Só então. Também Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora, tudo que se diga de Nossa Senhora é por participação em Cristo, né? Tá certo? Tudo que se diga dela. Então, enfim, meu sagrado coração, meu imaculado coração triunfará, é isto. Assim como Cristo, como diz a Escritura, só vai triunfar, evidentemente, quando Deus tiver posto tudo sob seus pés, né? Como escabelo para seus pés. Assim também Maria, assim também Nossa Senhora. Então, não creio que haja recristianização. Okay. O que nós devemos fazer? O que nós estamos fazendo aqui, olha aqui. Certo. Transmitir a verdadeira doutrina e Deus que faça com isso o que ele quiser, tá certo? Imagine, Rafael, imagine o seguinte. Imagine os cristãos dos 3 primeiros séculos. Você acredita que eles tinham sonhos sobre a cristianização da sociedade? Não, claro que não. Eles próprios diziam que era o fim dos tempos e estavam só à espera de morrer e que viesse o anticristo. Sim. Agora, Deus é que deu um respiro para a humanidade, não é isso? Certo. Ele dará aqui, pelos dados escriturísticos que temos, parece que não. Mas, veja, eu sempre uso o termo parece, porque eu não sou profeta, né? Mas parece ser esse o ano. Então, o que nós devemos fazer? O que fazem os tradicionalistas de modo geral? Manter a fé, o sacerdócio, né? Divulgar com prudência, sem estardalhaço. Eu sempre critico muito uma participação demasiada nas redes sociais dos católicos, porque eles acabam se rebaixando, né? a hereges, a pessoas de última classe, acabam se rebaixando, porque entram naquele joguinho de ofensas, de não sei o quê. Não, o que nós devemos fazer é isso,
apresentar a doutrina, quem tenha condições para tal, e os padres, sempre sob a direção dos padres, né? Ou seja, os padres é que estão aí, os tradicionalistas, claro, para manter a fé e os sacramentos, e o sacerdócio, né? Fé, sacramentos e sacerdócio. Esse é o papel, é o papel que Monsenhor Lefebvre lhes designou. Então, eu creio que nós devemos fazer isso. Mais que isso, nada é possível. Nada é possível. Certíssimo, concordo consigo. Mas sendo assim, não sei, se quiser concluir alguma coisa, diga-se. Eu depois tenho uma questão para lhe fazer. Um irmão do padre Calderón, qual é o nome dele? É um advogado argentino, Dardo Calderón, creio que é isso. Escreveu um texto muito interessante mostrando que quando você participa, por exemplo, de uma campanha contra o aborto, você faz o jogo do sistema. Você faz mesmo nessas campanhas assim contra o aborto, não sei o quê, que o ideal é não participar nada, é simplesmente dizer o aborto é um crime, isso dizer a vida inteira, enquanto nos derem espaço, dizer e repetir, mas participar do mecanismo mesmo liberal democrático é fazer o jogo dele, entendeu? E o liberalismo, a democracia liberal, como disse São Pio X, né, é como uma igreja feita para tirar todo e qualquer freio das paixões. É isto, tá certo? Então você acaba fazendo o jogo do inimigo, né? E o que você consegue? Muito pouco, né? Muito Com pouco. certeza. Consegue tão pouco que não vale a pena, tá entendeu? Não vale a pena a compensação. Outra coisa, nós vamos falar ao final aqui, né? É a questão do voto. Isso é outra história. Né? Certo. Eu digo a participação na vida política, tal como ela se dá hoje. Né? Creio que nós já estamos em plena apostasia das nações, né? E nossa participação não é nada, porque, como diz o Apocalipse, há dois partidos, os que têm a marca de Deus na testa e os que têm a marca da besta na testa. Né? São dois partidos, pronto. Então, imiscuir-se nessas questões, etc., por exemplo, na Argentina, né? Eles venceram num primeiro momento, né, contra o aborto. Logo depois caiu, entendeu? Porque o presidente tinha de assinar um acordo com o FMI, e a imposição do FMI era autorizar o aborto. Então, acabou. Toda aquela luta só serviu, na verdade, para referendar o sistema e nada mais que isso. Sim, na maioria dos casos, claramente que é isso que se verifica. E gostava de falar depois de desenvolvermos essa questão mais à frente. Mas já tinha outra questão relativamente, portanto, ao que afirmou sobre a Quais Primas. Portanto, se Pio XI estava apenas a fazer um ideal, a apresentar-nos o ideal, não é? Como é que nós conseguimos, como cristãos, leigos e também a sociedade, ou seja, para dentro e para fora, para as nossas almas e para a dos outros, transpor então essa praticabilidade do reinado social do nosso Jesus Cristo? Em que é que consiste esse reinado e como é que nós o praticamos? O reinado é este. Tudo na sociedade, assim como tudo em nossa alma e como tudo nas famílias, né, está sob a realeza de Cristo. Né? E veja, mesmo a nação apóstata está sob a realeza de Cristo. Ela não sabe, mas ela está contribuindo para aquilo que foi, desde toda a eternidade, designado por Deus. Né? Como mostra o livro do Apocalipse, Deus e Cristo têm as rédeas da história do mundo, mesmo quando parece que as perderam. Né? Mesmo quando parece. As rédeas são dele. E isso que nós estamos vendo é um castigo do mundo. É um castigo. Tá certo? O que nós estamos vivendo resulta do pecado dos católicos. No Apocalipse, logo no início, em uma das
cartas às 7 igrejas da Ásia proconsular, Cristo diz o seguinte: se não tomares cuidado, porei alguém em teu lugar. E não é isso o que houve na África com o Islã? A África pululava de heresias. Desde sempre, praticamente. O Islã foi posto no lugar dele, não é isso? Hoje nós vemos esse crescimento do Islã, é isso. É uma punição, é um castigo, né? E o que nós devemos fazer? Interiorizar, internalizar, sei lá como se diz isso, introjetar, né, a doutrina, torná-la parte de nossa profissão, de nossa confissão de fé, né? E, segundo o estado e a capacidade de cada um, defendê-la publicamente. Entendeu? Certo. Não hesitar. O Santo Tomás tem uma parte muito boa na Suma Teológica, em que ele se pergunta se é preciso confessar a fé a todo momento, né? Ele diz, não, a todo momento não. Mas dá 3 condições em que, se não o fizermos, pecamos, tá certo? E aí entra aquilo de Cristo, né? Quem não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante dos anjos. Então, nosso papel é repetir isso, repetir. Ainda que, caso seja necessário, à custa do martírio. Isto ainda não é realidade, mas poderá tornar-se, né? Poderá tornar-se. Ainda não é realidade nesta parte do mundo. Mas veja a Nigéria, o que acontece na Nigéria, veja o que acontece na China. Ou seja, uma hora vai implicar martírio e tal. Assim como houve o martírio dos primeiros cristãos durante 3 séculos corridos, né? Ininterruptos. Então, é isso. Eu não sei, claro, como poderia saber o que passava pela alma de Pio XI, né? Pela mente de Pio XI, se ele acreditava numa recristianização próxima ou não, é impossível sabê-lo, é impossível. Mas o fato é este: de Pio XI para cá, a coisa piorou enormemente. Nós vivemos hoje o que eu chamo a terceira revolução política. A primeira foi o liberalismo, a segunda, o comunismo, e a terceira, uma mescla deles, uma hipertrofia do liberalismo, por um lado, com uma pitada de comunismo, por outro, que é o que eu chamo a Revolução Sado-Libertina, né? Sado-Libertina, cuja primeira eclosão política foi o Maio de 68 francês, né? Onde, pela primeira vez, se disseram coisas assim: é proibido proibir, e mais que isso, a imaginação no poder. A história da decadência do mundo é muito interessante. Enquanto a igreja foi a senhora do mundo na Idade Média, mal ou bem, porque sofria muita oposição, mas o que estava no trono era a inteligência. Com Duns Scott, né, já depois da morte de Santo Tomás, a vontade destrona a inteligência e entroniza-se. Né? Entroniza-se. E agora, com esta revolução, entroniza-se a imaginação. Por isso é que o sujeito nasce homem, depois quer virar lagarto, nasce varão, quer tornar-se mulher. Ou seja, vale tudo, né? É imaginação no poder. Já há casamento com árvores. Uma vez eu ri muito, porque uma moça se casou consigo mesma. Eu pensava assim, como será o divórcio entre elas? É a loucura total. Vamos fazer uma gradação. Lutero quis exterminar a igreja. O liberalismo, com a Revolução Francesa, quis exterminar Cristo.
o comunismo quis matar Deus. E esta atual revolução quer acabar com a natureza humana. É isto que se trata. Por isso é tão apocalíptica, porque quer acabar com a própria natureza humana. Tudo é construído, a sexualidade, o gênero, não sei o quê, tudo é construção, ou seja, é a imaginação no poder. Aquele lema daquela malfadada rebelião, ou revolta, ou revolução de maio de 68 francês, se aplicou. E agora com uma coisa muito interessante. Praticamente todos os dirigentes do mundo ocidental são desta revolução. Certo. Praticamente todos. Mesmo um Trump, né? Ele tem algo daí, entendeu? Ele, no início de seu novo mandato, ele admitiu a legalização da maconha. Então, algo... Em Portugal se diz maconha também? Drogas. Marihuana. É mais geral aqui, é drogas leves, mas sim, sabemos o que é. Sim. No Brasil se diz maconha ou marihuana, né? Sim. Influência do espanhol. Bem, todos têm mais ou menos isso, todos. O que se chama a esquerda, claro, o centro também, a direita também, por incrível que pareça. Eu o mostro em um dos meus livros, onde eu mostrei que o presidente Bolsonaro, né, que era da direita, não sei o quê, ele tinha em seu ministério, em um de seus ministérios, uma comissão LGBTCK, sei lá o nome dessa coisa. Né? Como assim? Não és contra isso? Mas tinha uma comissão ali. Um dos seus representantes é o governador do estado de São Paulo atual, financia as marchas do orgulho. Financia, né? Financia. Então, praticamente nenhum, talvez Orbán, na Hungria, talvez, eu não conheço em profundidade Orbán, desculpem se eu erro, mas eu creio que a totalidade do mundo ocidental desta revolução. O mundo oriental é mais complexo, né? Porque nós temos o czarismo republicano de Putin, né? Temos aquela mescla estranha de comunismo e capitalismo na China, no Vietnã, né? Uma mescla estranhíssima. Né? Ali e há o mundo islâmico, né? Que é outro mundo à parte. Então, mas no Ocidente, que era a antiga cristandade, os dirigentes são revolucionários. Os grandes capitalistas são revolucionários. Eles financiam essa porcaria toda. Então, é o que eu chamo uma revolução vitoriosa. Entendeu? Vitoriosa. Não, o Comitê Central do Partido Revolucionário é a ONU. É a ONU, é a Unicef, todos esses organismos internacionais, OEA na América, tudo isso são os altos dirigentes dessa revolução, financiados por uma plutocracia, por um lado, muito poderosa, e também baseados numa partidocracia, né? Que é isso, essa coisa inventada pelo inglês Burke, né? Ou seja, o sistema dos partidos, que é uma coisa horrorosa. Isso só serve para excitar as paixões da massa, do povo, né? E fazê-las, com isso, participar da coisa, certo? Sim, tal e qual. Essa partidocracia é quase um clubismo, é quase futebol, não é? Quase se matam por isso, para defender algo que não e defende. Aí entra a infernal gangorra, eu não sei como se chama em Portugal gangorra, aquilo que as crianças brincam, vem para um lado, vem para outro. Sim, pode ser um baloiço. Sim, estamos a ver. Ou seja, ora é a direita, ora é a esquerda. Ora é a direita, ora é a esquerda, e as massas apaixonadas, galvanizadas por isso, acabam fazendo o jogo. Para isso que existem os partidos, né? Mas agora pergunto-lhe também, aproveitando essa explicação que está certíssima,
Aqui nós, naturalmente, a Igreja já não tinha jurisdição, já não tinha a força que tinha tido outrora, isso é inegável. Mas a partir de que momento é que a Igreja acaba por ter influência? Porque vamos ver, por exemplo, o Jacques Maritain, como mencionou há pouco, Jacques Maritain chegou ao ponto extremo, o extremo absurdo, de dizer que Santo Tomás de Aquino defendia a democracia liberal. Né? Ele foi ao ponto absurdo de dizer uma coisa dessas. E com ele estavam outros tantos que concordavam, não é? E que levaram para a frente essa visão. Depois vamos ter também o caso do Copleston mais à frente, que diz que não era a democracia liberal, mas que era a monarquia constitucional, ou seja, há ali uma confusão. Mas, portanto, inclusive no livro do Roberto Matei sobre o Concílio Vaticano II, fica bastante clara a intervenção da própria hierarquia da Igreja, do Vaticano, na Constituição Espanhola, que, portanto, a procura mudar 2, 3 vezes. Ou seja, nós vemos num curto espaço de tempo, desde a Quás Primas, que vai fazer agora 100 anos, até Jacques Maritain e depois o Vaticano II, é um curtíssimo espaço de tempo em que o reinado social do Nosso Senhor Jesus Cristo é mandado fora, é desprezado e parece que os esforços da Igreja se tornam precisamente para o mandar abaixo. Como é que isso aconteceu? O Paulo VI visitou os países lusófonos da África para descolonização. Né? Sim. No caso de Franco, havia a Opus Dei, o Opus Dei se havia tornado muito forte. E foi isso que levou Franco àquela liberalização final. Quanto a Salazar tinha preparado Portugal para receber a Paulo VI, né, numa festa nacional impressionante para assinar uma concordata. Né? Pois Paulo VI não foi, e saiu a viajar pela África, estimulando a descolonização. Isso é o que levou, muito provavelmente, Salazar a certa demência. Né? Ele teve certa demência. Veja, eu não estou dizendo que Salazar e Franco foram o sumo. Claro. Não se trata de uma defesa irrestrita, mas era um resto, né, de cristandade, né? Pio XII chegou a dizer que a melhor concordata... A concordata já é um instrumento de última... Sim, já não dá mais nada, não é? Não há mais nada, vamos tentar uma concordata. Algumas falharam, como com a Mussolini, falharam redondamente, e outras, como a de Franco, até o momento em que o Opus Dei se tornou hegemônico na Espanha, Pio XII dizia que tinha sido a melhor concordata de todos os tempos, a de Franco. Né? Bom, e Salazar estava preparando algo semelhante, né? E Paulo VI fez o que fez. Né? Ou seja, por isso é que eu digo, Rafael, isso não pode dar-se assim, subitamente, um cogumelo depois da chuva. Tão pouco tempo como você refere, né? Não, isso são 7 séculos de decadência, 7 séculos de infiltração do nominalismo no tomismo. Um dia, se você quiser, eu posso fazer uma live explicando a progressiva deformação do tomismo quanto a este assunto. Né? Tanto que seria preciso esperar o século XXI para que surgisse o padre Álvaro Calderón, que foi o primeiro. Né? Eu, é verdade, antes já tinha feito algo assim, mas não com a profundidade dele. Tá? Eu já tinha feito porque eu já tinha lido e aderido à doutrina do cardeal Pie de Poitiers. Né? E eu já divulgava antes mesmo de Calderón tornar-se conhecido no Brasil. Mas ele realmente foi quem aprofundou a coisa, quem nos permitiu voltar à prístina doutrina de Santo Tomás no âmbito da teologia política. Né? Bem, então isso é muito... Não foi em breve tempo. E houve sempre uma defasagem entre o magistério e os teólogos. Enquanto o magistério determinava que a Igreja deveria tomar a doutrina de Santo Tomás como sua,
os teólogos resistiam. Né? Houve uma história grande de resistência. Eu agora, em janeiro ou fevereiro, sairá um livro meu intitulado Da Autoridade de Santo Tomás, em que eu mostro toda essa defasagem entre magistério e universidades católicas, sabe? Houve um grande. E o Vaticano II não é senão o desabrochar terminal disso. Consumar disso, não é? O consumar disso. Sim. Exatamente. Foi a gota d'água, né? Sim. A cereja do bolo, sei lá como se diz isso. Não sei se em Portugal se diz cereja do bolo. Sim, cereja no topo do bolo. Sim, está perfeito, professor. Então, é isso, né? É uma longa história, longa, muito longa. A única coisa que se há de dizer, sem dúvida, é que, embora o magistério se tenha calado por tanto tempo, ele nunca errou, claro, porque o magistério se fala em persona Christi, ou seja, se fala em pessoa de Cristo, ele não pode errar, né? Não pode errar de jeito nenhum. Então, jamais, até o Vaticano II, houve nenhum erro quanto a isso, nenhum. E tem-se essa coroamento, que é Aquas Primas. Né? Realmente é emocionante ler Aquas Primas, uma igreja já sitiada, completamente sitiada, que pouco depois, na Segunda Guerra Mundial, se verá cercada por liberalismo, nazismo, fascismo, comunismo, todas as forças do mundo contra ela, ao fim e ao cabo. Esses papas, desde a Primeira Guerra Mundial, São Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, Leão XIII já, eles já viveram assim, o momento de cerco. Né? Apesar de aquele país ainda ter restos de catolicismo, são restos. Já não há cristandade. A cristandade é uma totalidade de nações. Né? Aqui não, era Portugal aqui, Espanha ali, Áustria acolá, né? Ou seja, não... Sim, são insignificantes na esfera global, eram insignificantes, não tinham peso. E muito efêmeros, né? Muito efêmeros. Sim. Vê-se a efemeridade de Franco, de Salazar, de Dolphis, foram efêmeros. Né? A própria efemeridade de Garcia Moreno foram um mandato e meio e foi assassinado. Ou seja, a igreja já estava completamente sitiada. Agora, não sei, você me permite dizer algo mais? É o seguinte, em geral, à primeira vista, o católico vai lamentar este Estado, tá certo? Já não temos sociedades católicas, nossas famílias correm perigo, o mundo já não é cristão, etc. Isso se ouve mesmo no nosso meio, né? Sobretudo claro. No nosso meio. Claro. Mas atenção, os apóstolos de Cristo sempre rezavam: Cristo, volte logo. Cristo, volte logo. Isto é clamar não pela recristianização da sociedade, é clamar pelo céu. A esperança, a virtude da esperança, não nos é dada para que gemamos por uma terra cristianizada. Nos dada para que gemamos, suspiremos pela Jerusalém celeste. Né? E mais, o Concílio de Trento, em um dos seus cânones, diz: devemos ansiar fervorosamente pelo fim dos tempos. Ou seja, também não se confunda o seguinte, porque há milhões de profetinhas hoje na internet que, como dizem os hispânicos, me deixam los pelos em punta, né? Porque
antes de tudo, essa demora, essa tardança para que Cristo venha, é para que nós saibamos tomar nossa cruz e sofrê-la, padecê-la amorosamente, assim como Cristo padeceu por nós. Em imitação dele, nós devemos ter toda a paciência, entendeu? E não ficar, por que o senhor não volta? Porque... Então, nem um extremo, nem outro, ou seja, nem nos tornarmos o que Calderon chama católicos sociais, esses que não imaginam a igreja senão com a cristandade, né? Sem isso, eles não conseguem imaginar a igreja. Nem nos tornarmos apocalipsistas, né? Ou seja, é agora, é amanhã, estoquem comida, vela de 3 dias e tal. Tudo isso me irrita profundamente, né? Nós devemos amar essa espera como a nossa cruz, né? Hoje nós somos párias sociais. Sim, os cristãos dos 3 primeiros séculos também foram. Então, e veja, foi o momento em que mais houve santidade na história da igreja, né? Todos os papas dessa época foram santos, todos, todos. Hoje em dia é um ou outro papa que é santo. Bem, então, como diz o Concílio de Trento, devemos ansiar fervorosamente pela volta de Cristo, né? E dizer-lhe, como diziam os apóstolos, volte logo, Senhor Jesus, volte logo. Mas, ao mesmo tempo, amar essa demora, essa dilação, como a nossa cruz e como devemos amar a cruz, assim como Cristo amou a sua, né? Essa, eu creio, seja a posição geral do católico nesses tempos de apostasia geral, né? Há 2 tipos de apostasia. A apostasia das nações, que começa lá no longínquo século XIV e se aprofunda muito com a Revolução Francesa. E há aquilo que João Paulo II chamou apostasia silenciosa. Uhum. Ou seja, silenciosamente os europeus vão deixando Cristo de lado, vão deixando e acabam ateus, né? Ele só não entendeu que ele era uma das causas dessa apostasia, né? Pois claro, claro. Ele não entendeu isso, mas tanto é assim que Dom Lefebvre escreveu um livro do liberalismo à apostasia silenciosa, em que ele refere a fala de João Paulo II. Então, isso é o modo de comportar-se geral, parece-me, né? Tá certo? Eu não sou padre, não sem dúvida que é. Não tenho tanto, luta de Estado, né? Mas... Claro. Tanto é que, a propósito disso, também queria aqui fazer um reparo interessante, porque um dos seus vídeos mais recentes foi precisamente a propósito da questão do magistério, não é? Quando é chamado se o Papa é infalível, eu vou deixar também aqui na descrição. Tive a oportunidade de ver o vídeo, achei bastante interessante, por isso o irei partilhar. Mas, portanto, para aqueles católicos que sejam confusos, porque hoje em dia há aquela moda do passar pano, não é? Aquela expressão que é o passar pano, passam pano a tudo, como se viu agora recentemente com a questão Nossa Senhora. Portanto, há este passar pano geral. Como é que se explica a estes católicos que não entendem que, lá está, que não foi uma coisa breve, mas que é um processo histórico? Como é que se explica que em 1925 Pio XI apregou o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo e depois, logo a seguir, vai-se tratar de ecumenismos e de, enfim, tudo o que há de mais? Como se explica isso? Como é que se explica que isto não é magistério? O que é magistério? O que não é? Portanto, se pudesse explicar nesse sentido, professor. E tudo, quem deu a solução disso foi, novamente, Dom Lefebvre. Ele disse que o Concílio Vaticano II foi o golpe de mestre de Satanás. O golpe de mestre de Satanás. E foi. Porque agora a heresia não é contra o magistério. Ela penetrou o magistério. Está lá, e o magistério se fez representante dela. E é muito difícil para um católico médio, sem uma graça especial, dizer, mas como eu vou desobedecer ao Papa? Né? Entendeu? É muito difícil. Eu uma vez estava conversando com o padre Mestre no Uruguai,
e ele concordou comigo. É muito difícil, sem uma graça especial, um católico dizer, mas como eu vou desobedecer? Agora, quem está obedecendo a essa coisa horrorosa, eu já falarei do magistério em si. Quem está obedecendo isto? Por malícia, ou seja, por concordância, ou por ignorância invencível? Deixemos com Deus. Deixemos com Deus. Tá certo? Deixemos com Deus. Isso nós não podemos saber. Embora, em alguns casos, pareça evidente, né? Certos defensores firmes da heresia, etc., aí parece evidente que é por malícia. Mas, certamente, muitos católicos estão ali por ignorância invencível. Mas, atenção, isto não quer dizer que eles não pequem por causa disso. Por quê? Eu dou um exemplo. Eu fui convidado por uma diocese de um estado do Brasil a dar uma semana de aulas sobre o compêndio de teologia de Santo Tomás de Aquino. Bom, aí cheguei à questão do pecado. Nossa, um transtorno geral, vulcões entrando em erupção, ou seja, geral. Aí, no intervalo, um rapaz se aproximou-se de mim e perguntou, professor, fazer sexo com minha namorada é pecado? Eu disse, sempre a igreja disse que sim, né? E acabamos de ver que Santo Tomás também diz que sim. Ele disse, pois é, mas o padre me disse que não. Aí, você fica, como se diz no Brasil, de calças curtas, né? Ou seja, o que você vai fazer diante disso? Então, veja, esse rapaz é antes vítima, tá certo? Certo. Mas, quando ele comete o pecado, ele pecou mortalmente. Ele vai ser punido por isso. Se ele morresse ali, ele iria para o inferno. Então, é uma situação muito dramática que tem que ver com a questão da predestinação. Tá? Mas esse é outro assunto, se quiser também trato aqui em alguma live, algum podcast, mas é um quadro dramático, dramático. A maioria dos católicos hoje comete pecado comumente, pecado mortal, sem saber que está cometendo, mas comete e, portanto, incorre na ira de Deus, né? Na justiça de Deus. A maioria não crê na transubstanciação, na Eucaristia. A maioria acha que Adão e Eva são um mito. E assim vamos. Né? É dramático, é dramático. E não nos iludamos, como alguns tradicionalistas se iludem. Temos de conquistar cada vez mais gente para superar. Nós não vamos superar a Igreja Conciliar. Nós não vamos. Foi o golpe de mestre de Satanás, adequado ao tempo da apostasia, profetizado por São Paulo, São Pedro e Cristo mesmo, e São João. Profetizado, 4 vezes profetizado. Não é algo que diga, que coisa. Não leste as profecias do Novo Testamento? Isso para não falar das profecias do Antigo, Daniel, Ezequiel, etc. Bem, então, é isso. Né? O golpe de mestre Satanás foi fazer que o magistério representasse a heresia e desviasse a maioria do redil, né, a maioria das ovelhas, para o caminho da heresia. Bem, eu vou dizer assim muito brevemente, como você acaba de dizer que vai pôr o link, então pode ser um vídeo de 40 minutos, 45 minutos sobre o assunto. Antes de tudo, os papas, desde que falem em persona Christi, ou seja, em pessoa de Cristo, como vigários de Cristo,
eles falam como magistério autêntico, é o chamado magistério autêntico. Esse magistério autêntico tem vários graus. Desde um grau não impositivo, eu dou um exemplo, o documento de Bento XV, que recomenda Dante, o poeta Dante. Divina Comédia, sim, sim. Que não é impositivo, nem se dirige a toda a igreja e tal. Bom, acima dele existe o grau de autoridade provável. Por exemplo, na Humani Generis, Pio XII, ao dizer, se vocês querem aceitar que o corpo humano derivou de um ancestral animal, isso não é pecado, mas é pecado achar que o espírito do homem deriva de uma evolução. Ele não afirmou nada, ele disse, é possível. Pronto. Estamos no grau de probabilidade. Hoje, com o progresso da microbiologia, é impossível esse grau de essa probabilidade. Bom, acima dele, nós temos o grau de certeza. O grau de certeza é o da maioria das encíclicas. Tá? Da maioria das encíclicas. E acima dele, temos o grau de infalibilidade. Há dois modos de infalibilidade. Primeiro, o modo de infalibilidade extraordinário, que se dá quando o Papa, ex cátedra, ou seja, falando como pastor universal, trata de matéria de fé, costumes ou algo conexo a isso, para todo o orbe cristão e imperiosamente, com império. Isso é o que se chama magistério extraordinário infalível. E há o magistério ordinário infalível, que é a repetição de doutrinas não ditas tão solenemente, mas repetidas pelos papas. Por exemplo, a doutrina de que Santo Tomás é o doutor da igreja, tá certo? Isso veio sendo repetido durante 7 séculos, logo é infalível. A mediação universal de Nossa Senhora foi repetido por 8 ou 9 papas, agora já não recordo, né? Repetido logo Não, esse é o ordinário infalível. Então, é isso. Então, uma coisa é o modo extraordinário infalível, em que o Papa faz uma declaração ou dogmática, ou junto com os cânones de um concílio, né? Assim, mas tem de falar em persona Christi. Bom, certo. Ou ao modo ordinário, como esses casos que eu disse. Então, há 2 modos de infalibilidade. Ademais, há que dizer que, para nós, fiéis, nós não devemos buscar, como se diz no Brasil, não sei aí, chifre em cabeça de cavalo. Ou seja, diferença entre certeza e infalibilidade, porque nem os papas, o mais das vezes, indicam. Então, tem grau de certeza e infalibilidade, obedeçamos-lhe completamente. Tá? Bom, mas tudo isto, toda essa gradação de autoridade, de imposição de autoridade, é quando o Papa fala como magistério autêntico, ou seja, em persona Christi, em pessoa de Cristo. O Papa, então, ele não pode cometer heresia? Pode, como doutor privado. Tá certo? Como doutor privado, ele pode cometer heresia. No vídeo lá eu explico isso mais detidamente. E o que é o magistério chamado conciliar? Ou seja, do Vaticano II para cá? É uma espécie de magistério privado, por 2 razões. Primeiro, os papas já não falam em persona Christi, mas falam em persona populi Dei, ou seja, na pessoa do povo de Deus, porque eles creem que o povo de Deus é infalível sem a docência do magistério. É o democratismo liberal invadindo a igreja. Né? E não por nada, João Paulo II foi o primeiro papa a usar eu em vez de nós nos documentos. Era o nós majestático, né? O nós de majestade. Não, ele usa o eu. Usa o eu. Né? Primeira vez. Então, na verdade,
o magistério conciliar se reduz a magistério privado. Entendeu? Por isso, João Paulo II usa eu. É claro que nem o vídeo, esse cujo link você dará, explica tudo isso. Eu tenho um livro intitulado Do Papa Herético, onde eu desenvolvo tudo isso longamente, por várias páginas, etc. Mas, infelizmente, sabemos da dificuldade do trânsito livresco entre Brasil e Portugal, né? Bem, então é isso, né? Agora, se amanhã qualquer papa desses conciliares voltar a falar em persona Christi, né, ele deverá ser seguido por nós. Mas ele tem de renunciar à doutrina viciosa de que o magistério da igreja é só uma ajudinha para o povo de Deus que é infalível por si, porque é o povo de Deus que recebe a assistência do Espírito Santo e não o magistério. Mas a promessa do carisma da infalibilidade só foi reservada por Cristo a seu apóstolo primeiro, a Pedro, e aos demais apóstolos em comunhão com Pedro. Né? Então é isso, ou seja, nada, quase nada, no livro, em outro livro, já nem lembro qual, em outro livro eu mostro que alguns documentos da época do Vaticano II, uns 3 ou 4, até João Paulo II, talvez até Bento XVI, uns 3 ou 4 ou 5, podem ter algum grau de autoridade. Mas o restante não, porque o restante está viciado na raiz, está viciado na origem, porque os papas já não falam in persona Christi, senão que falam in persona populi Dei, na pessoa do povo de Deus. Perfeito, professor, agradeço-lhe. E agora também, lá está, também não lhe queria tirar muito mais tempo, pelo menos neste assunto. Gostaria de rematar aqui com, ou pelo menos introduzir uma dúvida que é bastante comum, que já há pouco falámos assim por alto, que é exatamente a participação católica no sistema democrático liberal, sendo ele intrinsecamente imoral, o sistema em si é um sistema imoral e contrário ao reinado social de Cristo, tal como temos vindo a falar. Fica a dúvida que muitos apresentam, e que eu próprio já fui alvo dela, inclusive eu já manifestei aqui no meu canal uma potencialidade de pecado, haver uma participação num sentido de adesão, ou seja, participar e aderir às ideias de certo ou determinado partido ou político. No caso do Brasil seria mais político, ou nos Estados Unidos da América, cá em Portugal é mesmo a questão dos partidos em si, da partidocracia. Portanto, qual deve ser a postura para não se falhar com o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Para contribuir para ele de certa medida, dentro das nossas limitações? O que é lícito fazer? O que é que não é lícito fazer? Como é que devemos então agir na modernidade? Bom, antes de tudo, somos órfãos de um magistério que nos dirigisse, né? Ou seja, ele não nos dirige nessas questões. Jamais os papas, os bispos se envolvem nisso a ponto de dirigir a grei, de dirigir o rebanho, né? Não o fazem. Bem, eu mesmo já errei nessa questão, né? Eu explico o meu erro para que fique claro. Eu li São Pio X, recomendar, assim, firmemente aos católicos italianos que votassem no mal menor. Tá certo? Votassem no mal menor. Diz ele, por quê? O mal menor pode acarretar algum bem para a igreja. Tá certo? O mal menor. Mas jamais disse que apoiemos o mal menor, ou seja, adiramos a ele, entremos em seu partido, militemos nas suas hostes, nada, não, nunca disse isso. Ele falou de simples voto. Bom, em 2018, apareceu aqui um candidato, vocês devem sabê-lo, que foi o Bolsonaro, né, que
podia derrotar a sequência de governos do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, né? E eu recomendei publicamente o voto em Bolsonaro, tá? Mas firmemente demais. Bom, a consequência do apoio que os católicos demos a Bolsonaro foi trágica. Porque uma coisa é explicar aqui a você e a outros, né? Que uma coisa é votar e outra apoiar. Mas e a massa vai entender isso? Não, lá está, não. Não vai entender, tá certo? Absolutamente não entendeu. E o que aconteceu foi a adesão moral política dos católicos melhores, né, a Bolsonaro, que é um horror, era um horror. Era um mal menor, sim, mas era um perfeito mal, né? Então, veja, que se vote no mal menor não me parece nenhum problema, tá? Assim como, se eu tenho a mão gangrenada, eu cometo o mal menor cortando-a, né? Tá certo? Tirando-a fora, amputando-a, para salvar o resto do corpo, tá certo? E pode ser que um candidato menos mal nos dê algum respiro por um certo tempo. Mas isso é uma coisa e tem de ser decisão pessoal. Tá? Por quê? Porque não temos o magistério da igreja a guiar-nos. Não temos o que fez São Pio X, obrigando os católicos a votar, entendeu? Não temos isso. Então, é uma decisão pessoal e não votar, abster-se, tampouco é pecado, entendeu? Ou seja, estamos em um terreno resvaladiço, sem liderança, tá certo? Então, para não incorrer no erro que eu incorri, que foi divulgar demais esse apoio, divulgar esse apoio a ponto de fazer que outros, sem perceber a distinção entre voto e apoio, acabassem aderindo a essa coisa horrorosa, tá certo? Isso foi um erro, eu já fiz autocrítica pública várias vezes, não me canso de fazê-la. Então, que cada um, em seu foro íntimo, decida, tá certo? Não há nenhuma condição hoje de impor nada quanto a isto. Só devemos ser pacientes no nosso meio, com nossos pares, né? Ou seja, se algum dos nossos confrades de tradição, né, vai votar em alguém porque considera mal menor, vote. O outro diz, não, vou abster-me porque eu não gosto, também, entendeu? Isso não é vital na vida, absolutamente não é vital. Esse foi meu erro, né? Entendeu? Julgando que ainda teríamos alguém que depois contivesse a massa de católicos, né? De modo que a impedisse passar do voto ao apoio, né? Não é isso? E então é isso, ou seja, tenhamos paciência uns com os outros, né? Cada um decide o que acha melhor em foro íntimo, porque não temos quem nos dirija. Tá? Esse é o problema. Esse é o problema. Quando nós temos um general, devemos obedecer-lhe como quer que seja. Tá certo? Mesmo considerando que a estratégia do general esteja errada e possa levar-nos à derrota, devemos segui-lo. Tá certo? Porque ele é o general. Mas e se não temos general? Né? Claro. E se não temos general? Aquilo que disse São Pio X quanto a votar no candidato menos indigno. Naquela situação concreta, estava correto ou não? Não sei, não tenho a menor ideia. Mas era um general, tá certo? E devíamos obedecer-lhe, deveríamos obedecer-lhe. Como não tem um general, tá certo? E sabiamente, a maioria dos padres da tradição não se manifesta sobre isso, sabiamente, porque fica a critério de cada um, tá certo? Fica a critério de cada um. A situação se você acha que algum candidato vai nos dar algum respiro
por um tempinho, vote-se nele. Eu sempre brinco assim, eu tenho 2 bandidos aqui com um revólver apontados para a minha cabeça. Um diz, eu lhe dou 1 mês de vida. O outro diz, eu lhe dou 10 meses de vida, eu vou ficar com 10 meses de vida porque eu tenho mais tempo de me preparar para a morte, etc. e tal. Não é isso? É mais ou menos a mesma coisa. Não é mais que isso. Não devemos exagerar nem para um lado nem para o outro, porque não há nada que preste hoje em dia no mundo. Nada. Absolutamente nada. Ainda houve, até uns 6 anos atrás, alguma esperança na Polônia, né? Que se chegou a declarar-se sobre a realeza de Cristo, mas hoje até símbolos cristãos estão proibidos em via pública. É o mundo, ou seja, isso o ciclo natural, não é? O ciclo natural. No menos mal dos países, que seria a Polônia, no menos mal, entendeu? Então, não temos nada, não nos resta nada, né? Agora, pode-se votar. Quer votar em Trump contra Biden? Tá, problema seu. Não quer votar? Também não vote. Não devemos dar a isto a grandeza que não tem, entendeu? A transcendência que não tem. Não tem transcendência. É algo rasteiro. As eleições democráticas são o que há de mais rasteiro no mundo, sabe? Não há nada mais rasteiro. Os debates eleitorais só trazem trevas em vez de trazerem luz, né? Não temos nada. Ambos os lados são comandados por oligarquias plutocratas ou partidocratas, sempre. Aqui no Brasil isso é muito claro, os partidos são verdadeiras oligarquias da corrupção, né? Verdadeiras oligarquias da corrupção. Então, sabe, não há nada. Agora, você acha que deve votar? Vota. Não acha que não? Não vota. E isso não pode ser fator de divisão entre nós. Não pode ser. Certo, de acordo. Acima de tudo é isso que mais me preocupa, porque lá está, é uma questão bastante material, não é? É bastante material, é deste mundo, é uma coisa vã, mas que divide, daí eu querer ter colocado... Se houvesse um general e nos dissesse, votem neste candidato, deveríamos votar, mesmo achando errado, porque o general mandou. Certo. Mas se não temos general, entendeu? Sim, esse caso que o professor mencionou, de São Pio X, é bastante mencionado, e também há o apoio do Padre Pio, a dada altura que o Padre Pio apoiou a democracia cristã italiana, mas depois também se arrependeu, porque bastou ver o que é que aquilo deu, não é? O Partido Comunista, a aprovação do divórcio. Como assim? Exato, venderam-se completamente, ou seja, de um lado usa-se o argumento de São Pio X, do outro do Padre Pio, porque ele arrependeu-se e percebeu que não dava para conciliar, então essa é uma das grandes dúvidas. Professora, como disse, eu não quero tirar mais do seu tempo, dou-lhe a palavra somente para fazer um remate, caso queira remeter ou à questão da Quais Primas, ou mesmo fazer um apelo a como viver novamente, mediante o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois guardaremos a oportunidade para outras conversas. Eu desde que comecei minha vida pública, quem quiser saber da minha vida, há um vídeo em meu canal chamado Um pouco da história da minha conversão, alguma coisa assim. Há um vídeo lá. E tem um mais recente também, não é? Tem o mais recente, sim. Ali eu mostro, eu fui dirigente comunista, fui tudo. E me converti já velho. Bom, mas desde que eu disse, vou militar publicamente pelo tomismo, tá? Eu tomei uma decisão que nunca, ou quase nunca, deixei de seguir. É a de que eu, sendo leigo como sou, não sou diretor de almas, tá certo? Não sou. Eu não sou cura de almas, eu não sou guia de almas. Isso é coisa de sacerdote, né? O que eu devo fazer, que é meu papel, e eu creio que tenho competência para isso, é defender o tomismo, tá? É isso que eu faço, na verdade. Nada mais que isso. Então, eu não dou
em geral, orientação para nenhum problema espiritual, nada, nunca dou. Sempre, às vezes, me acontece uma coisa grave como esta. Um aluno meu me escreve e diz: professor, o médico me deu 6 meses de vida e eu quero morrer como cristão, certo? Mas eu não sei como fazer. Eu disse: eu também não sei, meu amigo. Aí encaminhei a um padre. Tá? Sempre ajo assim. Então, se eu falo disso, desta paciência que devemos ter uns com os outros nessa questão do voto, é porque eu estou refletindo algo que eu fiz errado e Certo. tento superar. Então, somente isso. Mas não vejo em mim nenhuma vontade de guiamento, nenhuma vontade de ser pastor de nada. Eu não sou nada. Eu apenas defendo o tomismo porque há uma carência efetiva de defensores do tomismo. Então é isto. Muito obrigado, Rafael. Estou à sua disposição para o que quiser. Espero que meu português tenha sido compreensível Perfeito, professor. para os irmãos portugueses. E qualquer coisa, já sabe o caminho para encontrar-me. Agradeço, professor. Queria só deixar aqui também uma nota final, mais uma vez, a agradecer-lhe a sua presença, bastante enriquecedora. E quero mais uma vez promover o seu canal, o seu trabalho. Não é que eu tenha magnitude para isso, não tenho, mas pelo menos no meio português, para todos aqueles que não conhecem ainda o trabalho do professor Carlos Nogueira, eu vou deixar aqui o link na descrição, juntamente com outros documentos e vídeos do professor, aqueles que fui mencionando, e também reforçar que lá está, é uma figura de referência no tomismo, no ensino de Santo Tomás de Aquino e noutras áreas do saber e da vida. Portanto, professor, muito obrigado. Aproveito também para dizer já agora, na descrição também vou deixar o mais recente artigo que nós escrevemos no Substack, portanto, a propósito das devoções do fim dos tempos, também algo relacionado com o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Sigam-nos no Telegram, onde publicamos diariamente um pouco sobre a vida dos santos e, obviamente, partilhem este vídeo, deixem like para que chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o trabalho e, acima de tudo, a sabedoria do professor Nogueira. Professor, muito obrigado, ficamos então por aqui e até uma próxima. Eu, Muito fiquem com obrigado, Deus professor. e salve Maria. Igualmente, obrigado, professor.